Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, CEO da Ultrapar, e pelo Sr. Alexandre Palhares, CFO da Ultrapar. A sessão de perguntas e respostas contará também com a presença dos senhores Décio Amaral, atual CEO da Ultracargo e recém-anunciado como novo CEO da Hidrovias, Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, e do Sr. Júlio Nogueira, CFO da Ultragaz. Esta teleconferência está sendo gravada e poderá ser acessada no site ri.ultra.com.br. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download tanto no website da companhia como no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para um call de resultados da Ultrapar, referente agora ao primeiro TRI de 25. E eu começo chamando a atenção para os principais destaques do trimestre. Nós mantivemos a solidez e a continuidade dos bons resultados da Ultrapar, mesmo nesse cenário volátil do trimestre. O setor de combustíveis continuou sendo afetado por irregularidades para evasão fiscal, como vocês têm acompanhado, como não cumprir o percentual preço de biodiesel no diesel e a crescente importação de nafta para a gasolina. Por outro lado, temos dois novos marcos no combate às irregularidades. A partir de abril, está válida a nova lei com punições mais duras para não aquisição de CBIOS. E a partir de maio, tem início a monofasia de PIS/COFINS para o etanol hidratado, que vai contribuir para as condições mais justas de competição e para aumentar a arrecadação dos governos. E com relação a hidrovias, eu gostaria de destacar o forte crescimento de resultados que a gente apresentou no primeiro TRI de 25, fruto das melhores condições de navegabilidade e também dos avanços na gestão e na operação dos ativos da empresa. E nós tivemos também avanços na agenda estratégica da Hidrovias. Em fevereiro, assinamos o contrato da venda da operação de cabotagem, no valor de R$ 715 milhões, aumentando assim o foco da empresa na sua estratégia e contribuindo para a redução da alavancagem financeira. Além disso, concluímos o processo de aumento de capital de R$ 1,2 bilhão, que vai permitir a retomada da agenda de crescimento da companhia, desalavancagem e a geração de valor aos acionistas. E em decorrência do aumento de capital, nós passamos a controlar a Hidrovias após atingir mais de 50% de participação no seu capital. Isso sinaliza a confiança no potencial de geração de valor da Hidrovias e consolida o nosso papel como acionista estratégico de longo prazo. Na outra parte, tivemos captações de dívida no total de R$ 1,4 bilhão, com um custo médio baixo, equivalente a 101% do CDI, com destaque para a continuidade de financiamentos para expansões junto a bancos de fomento. Por fim, concluímos também o plano de sucessão planejado da Ultrapar, com o Marcos Lutz assumindo a presidência do Conselho de Administração. E nesse processo, assumi a posição de CEO da Ultrapar e o Alexandre Palhares a posição de CFO e RI.
Com isso, agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra para o Alexandre, que vai detalhar os resultados do trimestre. Rodrigo, obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer para mim estar aqui apresentando resultados da Ultrapar pela primeira vez. Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria apenas de lembrar os critérios e padrões de reporte que foram utilizados na apresentação. Começando aqui pela Ultrapar, o EBITDA recorrente totaliza 1.322 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano, excluindo os efeitos negativos da equivalência patrimonial da Hidrovias, no valor de 139 milhões. Resultado que reflete uma das piores secas históricas nos corredores Norte-Sul. Considerando esse efeito, o EBITDA recorrente foi 9% menor em relação ao primeiro trimestre do ano passado, totalizando 1.183 bilhões de reais. O lucro líquido do trimestre totalizou os 502 milhões de reais, excluindo o efeito negativo da equivalência patrimonial da Hidrovias que eu acabei de mencionar. Considerando esse efeito, tivemos uma queda de 20% na comparação anual, que foi parcialmente compensado pela menor despesa financeira no período. Já o CAPEX totaliza 416 milhões de reais nesse primeiro trimestre, uma diminuição de 5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso é fruto principalmente de menores investimentos em bandeiramento na Ipiranga, que são parcialmente compensados por maiores investimentos na Ultracargo. Com isso, a gente tem uma geração de caixa operacional de 3 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. São 576 milhões de reais maior do que o primeiro trimestre de 24. Isso é reflexo principalmente de menor investimento em capital de giro e desembolso com imposto de renda. Seguindo para o próximo slide, para falar de dívida e alavancagem, como tem ocorrido de maneira sazonal, a nossa alavancagem aumentou no primeiro trimestre desse ano. Ela sai de 1,4 vezes para 1,7 vezes dívida líquida e EBITDA, devido ao aumento da dívida líquida e menor EBITDA dos últimos 12 meses, principalmente devido ao efeito negativo da equivalência patrimonial da Hidrovias que eu já mencionei. O aumento da dívida líquida no trimestre é devido ao pagamento de dividendos e recompra de ações que totalizaram 584 milhões de reais nesse período, e do investimento em capital de giro decorrente do maior patamar de giro na Ipiranga, impulsionado por aumento nos custos de combustíveis e do efeito sazonal de fornecedores no início do ano. Vocês podem ver também, na parte inferior desse slide, uma abertura com os valores totais da linha de risco sacado e venda. A dívida líquida de março, somada a esses dois itens, seria de 10 bilhões 362 milhões de reais, que é 1 bilhão 921 milhões de reais superior ao saldo de março do ano passado. Isso é fruto principalmente dos recebíveis dos desinvestimentos em março do ano passado. Passando agora para o Ipiranga, o volume vendido no trimestre ele permanece estável em relação ao trimestre do ano passado, com redução de 2% no ciclo octo e crescimento de 1% no diesel, afetado por aumento das irregularidades na mistura do biodiesel, o crescimento da importação de nafta para gasolina e também em função da paridade da importação aberta a partir de fevereiro. A gente encerra o primeiro trimestre de 25 com uma rede de 5.847 postos. São 13 postos a menos do que dezembro de 24. Foram inaugurados 45 postos e depurados 58 ao longo do trimestre. Além disso, a gente encerra o trimestre com 1.447 lojas da MPM, com um crescimento de faturamento nas mesmas lojas de 12%. O SG&A na Ipiranga aumenta 8% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Isso é fruto de maior despesa com pessoal, principalmente dissídio, além de gastos pontuais com a desmobilização de frota própria. A linha de outros resultados operacionais totaliza 105 milhões de reais negativos nesse trimestre. É uma melhora de 60 milhões de reais comparado com o primeiro trimestre do ano passado, fruto de menores despesas com CBIOS, dado o menor patamar de preço. Já a linha de resultado na venda de bens totaliza 5 milhões de reais. Isso é uma redução de 31 milhões de reais decorrente principalmente da menor venda de terrenos nesse período. Com isso, o EBITDA recorrente da Ipiranga totaliza 826 milhões de reais nesse primeiro trimestre, o que é 6% maior na comparação com o ano passado. Esse maior EBITDA reflete principalmente maiores margens decorrentes de ganhos de estoque no primeiro trimestre, em função do seu ajuste de preços de combustíveis e da solução das irregularidades do Amapá, após o benefício tributário ter sido revogado em abril do ano passado. Esses efeitos são parcialmente compensados pelo aumento das irregularidades já mencionadas e pela paridade de importação aberta a partir de fevereiro,
e consequente sobreoferta de produtos no mercado e maiores despesas. A gente entra no segundo trimestre com a paridade de importação aberta, mesmo após as reduções de mais de 12% no custo do diesel, que ocasiona perdas de estoque. Com isso, a gente espera um patamar de rentabilidade similar ao primeiro trimestre desse ano, excluindo os efeitos de ganho e perda de estoques nos 2 trimestres. Seguindo agora para os resultados da Ultragaz, o volume vendido de LP no primeiro trimestre foi 1% maior na comparação com o ano passado, devido ao aumento de 2% no envasado, reflexo principalmente da maior demanda no mercado, enquanto o granel permaneceu estável pelo menor consumo pontual no segmento de gases especiais. O SG&A da Ultragaz, no primeiro trimestre, ele foi 17% superior ao mesmo período do ano passado, em função de maiores despesas com pessoal, principalmente pelos negócios adquiridos e pelo dissídio, além de despesas para prospecção de novos negócios e pela nova campanha de marketing. O EBITDA da Ultragaz totaliza R$ 393 milhões nesse primeiro trimestre. Isso é 2% inferior ao mesmo período do ano passado. Essa diminuição é explicada pelas piores margens, principalmente pelo aumento de custos em decorrência do GLP adquirido em leilões realizados pela Petrobras, do pior mix de vendas e maiores despesas, parcialmente compensados pela maior contribuição de novas energias. Para o segundo trimestre, embora os custos de GLP continuem sendo pressionados pelos leilões da Petrobras, a gente espera um EBITDA recorrente marginalmente superior ao mesmo período do ano passado. Por último, falando de mais um trimestre de resultados consistentes da Ultracargo, que teve capacidade estática mantida em 1.067.000 metros cúbicos. O metro cúbico faturado diminuiu 4% ano contra ano, devido principalmente à menor movimentação de combustíveis em Santos e Itaqui, que é parcialmente compensado pelo aumento de volume em Opla e das operações spot em Aratu. A receita líquida da Ultracargo totaliza R$ 271 milhões no primeiro trimestre. Isso é 3% superior à do primeiro trimestre do ano passado, fruto de maiores vendas spot em Aratu e do início da operação própria em Opla, parcialmente compensado por menores movimentações de combustíveis. Os custos e despesas combinados foram 5% maiores do que os do primeiro trimestre do ano passado. Isso é consequência de maiores custos com materiais e manutenção e com o início da operação própria em Opla, parcialmente compensados por menores gastos com pessoal e projetos de expansão. O EBITDA da Ultracargo totaliza R$ 166 milhões no trimestre, o que é 1% superior ao primeiro trimestre do ano passado. Isso é em razão de vendas spot em Aratu e menores despesas com pessoal e projetos de expansão, parcialmente compensados pelo menor metro cúbico faturado com movimentação de combustível. Assim, a margem EBITDA unitária por capacidade estática fica estável em R$ 52 por metro cúbico, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado. E aí, para o segundo trimestre, a gente espera um EBITDA similar ao segundo trimestre do ano passado. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Podemos dar início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e empresa. Essas perguntas serão respondidas posteriormente pelo time de RI. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gabriel Barra, do Citi. Sr. Gabriel, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Bom dia. Renato, Palhares, Décio, obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, focando um pouco mais em Ultragaz, até pegando o ponto que o Palhares comentou na apresentação, a gente tem visto ali até algumas mudanças, né? E até em questão de regulação, com a questão do Vale Gás, a MP que está sendo editada pelo governo, com algumas mudanças regulatórias, né? Com até discussões com preços de referência, enchimento fracionado. A própria Petrobras, recentemente, a CEO da companhia mencionou que poderia adotar, eu acho que, pelo que vocês falaram em relação aos leilões, já tem adotado precificações diferentes até para uso doméstico, industrial. Eu queria ouvir um pouco de vocês como que isso impacta o business de GLP, na visão de vocês, e o que a gente deveria prestar atenção daqui em diante em relação a essas mudanças
regulatórias e, enfim, tentar ouvir um pouco o lado de vocês nessa discussão. Segundo ponto, sobre hidrovias, né? Não tem como não perguntar, parabenizar a companhia por esse investimento e agora o controle da companhia. E o Décio também presente aqui como novo CEO. Então, eu queria ouvir um pouco, dado que talvez se seja, quando a gente olha em investimento, talvez seja o primeiro cartão de visita, né, dessa nova etapa da companhia, esse M&A que tem acontecido, vamos dizer assim. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre quais são os planos agora em diante, né? O que seriam os principais focos até do Décio, agora como CEO da companhia, as principais prioridades aqui da Ultra, olhando para hidrovias aqui no curto prazo, o que a gente poderia esperar como melhor até de balanço, alocação de capital e etc. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês também em relação a isso. São esses dois pontos. Obrigado, pessoal. Gabriel, aqui é Júlio falando. Sobre o tema aí de programa social, né, Vale Gás, que você mencionou, o Gás para Todos é um nome que a gente tem ouvido também. A gente não tem, obviamente, detalhes ainda, não foi publicado nada, mas a gente, em princípio, é a favor do tema, achar uma boa a aplicação de recursos. É o tipo de programa que, bem desenhado, faz com que o benefício chegue para quem realmente precisa. Então, a gente acredita nesse modelo e a gente tem todo o interesse em apoiar para que se desenvolva. Em termos de regulação, a gente, né, é notório que a regulação que tem no Brasil é referência no mundo, uma regulação moderna que garante uma indústria que opera sempre dentro da regularidade. E a gente, enfim, está acompanhando o processo de revisão. O processo de revisão regulatória é um processo corriqueiro, digamos assim, no Brasil. A gente está participando ativamente disso e a gente espera que as mudanças que venham sejam para melhorar o ambiente de negócios da indústria de GLP. Bom dia, Gabriel. Obrigado aí pelas perguntas. E sobre hidrovias, acho que aqui tem muita coisa já está em andamento para a evolução da companhia. E a chegada do Décio inclusive trazendo a experiência do trabalho que foi muito bem feito na Ultracargo, para avançar no plano de buscar eficiência operacional, como a gente aumenta a produtividade no uso de ativos da companhia, eficiência administrativa, e aqui se alavancando muito do que também já tem aqui no Ultra, tanto no Central de Serviços Compartilhados como na própria holding, e eficiência financeira. Acho que a Almeida Capital ajuda a gente a acelerar esse processo de reorganização societária, inclusive, para permitir uma otimização fiscal e redução do custo da dívida. E, em paralelo, desenhar o plano de crescimento de longo prazo da companhia. Acho que esses são os grandes focos da Hidrovias, olhando aí para os próximos meses, próximos anos. Super claro, Pizzinatto. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú. Senhora Monique, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu vou fazer duas mais relacionadas à Ipiranga aqui. A primeira é sobre como vocês têm sentido o impacto da arbitragem aberta para importações se estendendo aí pelo segundo trimestre, né? Com essa queda recente no preço do petróleo e a Petrobras levando um tempinho aí para agir na redução do preço. Como é que essa arbitragem aberta tem impactado os níveis de estoque na cadeia e alguma pressão sobre as margens de comercialização nesse começo desse segundo tri? E a outra pergunta é sobre a monofasia do etanol, né? O Pizzinatto comentou aí que a partir de 1º de maio a gente começou a ter a monofasia válida. Qual é a expectativa da companhia sobre os efeitos dessa implementação da monofasia? Vocês estão esperando ganhos de competitividade sendo mais refletidos em margem, em volumes? Queria ver um pouco a expectativa de vocês. Obrigada.
Monique, Leonardo Linden, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Eu acho que primeiro, do ponto de vista da arbitragem, o próprio Palhares comentou ali na explanação dele, desde meados de fevereiro essa arbitragem está aberta e é óbvio que isso tem um impacto no mercado. É um canal de suprimento que ele está consolidado no Brasil. Se você olhar o line-up ao longo dos tempos, o nível de importação ao longo dos tempos, e mesmo o que a gente consegue projetar para frente, você vê um canal robusto de suprimento do mercado brasileiro. E eu acho que isso, como a gente sempre comentou e esperava, isso muda um pouco a dinâmica, né, do mercado. Você começa a ver segmentos hoje no Brasil que são parametrizados pela molécula marginal, né? Você pega o segmento de TRR, por exemplo, é parametrizado pela molécula marginal. A Petrobras tem feito movimentos nesses últimos tempos frequentes de ajuste de preço, mas insuficientes para fechar essa arbitragem. Então, ela segue aberta e eu acho que essa vai ser a tônica para frente. Um mercado que tem uma participação importante de abastecimento estrutural, que é a molécula não Petrobras, e que na ponta consumo, ele vai segmentando o mercado e vai parametrizando a precificação de uma forma diferente, né? Eu acho que isso é parte do jogo. Assim, não vejo grandes mudanças em relação ao que a gente tem visto nos últimos tempos. E a gente tem que continuar buscando o melhor perfil de suprimento possível, considerando, claro, esse efeito no mercado. Com relação à monofasia, a monofasia, a gente não poderia ser diferente, enxerga como um evento muito positivo. Nós defendemos a monofasia já há muito tempo no etanol, como forma de você reduzir a irregularidade no setor. A gente vê ela no tempo com um impacto positivo. Acho que sempre em movimentos como esse o mercado tem um período de acomodação, mas no tempo, certamente, se tudo que a gente está esperando aconteça, o mercado tende a se beneficiar pela sua eficiência, né? Então, a monofasia vai trazer benefício a quem tiver melhor eficiência operacional e é isso que nós vamos buscar. Você comentou de margem, volume, share, etc. O share é uma consequência dessa eficiência, ele tem que ser uma consequência dessa eficiência. E acho que a Ipiranga está muito bem posicionada para continuar sendo um agente muito forte na distribuição de etanol num mercado com menos irregularidade. Obrigada, Linden. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodolfo Angeli, da JP Morgan. Sr. Rodolfo, seu microfone já está liberado. Ok, bom dia, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta sobre o sourcing de gás lá na Ultragaz. Vocês comentaram sobre o efeito dos leilões. Eu queria saber um pouquinho mais como é que vocês estão vendo isso daqui para frente, se é algo recorrente, se é uma mudança, e os efeitos para a companhia. E outra coisa que a gente viu foi nesse trimestre, com a arbitragem aberta, né, acabou tendo um consumo aí de capital de giro para a companhia. Mas, assim, né, olhando para frente, como é que a gente balanceia isso, né? Tem preços eventualmente caindo, que deveria liberar capital de giro com as importações. Então, se pudesse comentar um pouquinho sobre a tendência de capital de giro na Ipiranga também, me ajudaria bastante. São as minhas duas perguntas. Obrigado, gente. Rodolfo, é Júlio falando. Sobre o sourcing da Ultragaz, esse tema dos leilões, eles começaram no finalzinho de 2024, ali em novembro, num volume bem limitado, e eles vieram se acelerando ali a partir de janeiro. O que a gente viu recentemente aqui em abril e maio nos leva a crer que ele está se estabilizando aí, e a gente acredita que ele deve permanecer aí representando algo como 5 a 10% do sourcing total da Ultragaz.
E no teu ponto aí também, como que a gente está vendo isso, Rodolfo, que é o Rodrigo agora. Esse é um setor de margens muito apertado. Então, o repasse, ele é inevitável. O que a gente tenta é minimizar o impacto para os clientes com ganhos de eficiência que a gente possa ter na operação. E a gente teve esse efeito mais pontual no primeiro TRI e passa a ser mais regularizado a partir do segundo. Rodolfo, do ponto de vista de uso de capital de caixa na Ipiranga, eu acho que tivemos aí, e isso imagino que já esteja relativamente claro para vocês, mas 4 efeitos. Um efeito de um inventário um pouco maior por causa de uma posição de long que nós montamos para aproveitar um pouquinho melhor o movimento de monofasia. Teve um segundo efeito, que é um menor prazo médio de pagamento na conta fornecedor, por um impacto de menos importado no nosso perfil, e um aumento do custo do produto, né? Um aumento do valor do produto, que foi resultante daquele movimento de preço que a Petrobras fez. Em contrapartida, offsetando parcialmente isso, teve um menor prazo de recebimento na Ipiranga. Então, isso, a grosso modo, tem um consumo de caixa no primeiro trimestre que a gente espera que recupere no segundo. E aqui, Rodolfo, a Petrobras está cobrando mais caro o combustível do que no mercado internacional. E o que a gente já está vendo agora no segundo trimestre são reduções de preço para buscar ficar mais próximo, mas ainda está mais caro do que no mercado internacional. E tudo o que o governo diz é que a Petrobras tem como objetivo o combustível mais barato no país. Então, a gente acha que isso deve se corrigir em breve. Excelente, gente. Super obrigado. Está muito claro. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Matheus Enfeld, da UBS. Sr. Matheus, seu microfone já está liberado. Bom dia, e queria começar aqui desejando sucesso ao Décio e ao Fúvio nas novas posições. Minha primeira pergunta é, se eu não errei muito a conta aqui, eu chego numa alavancagem pro forma com hidrovias de umas 2.0, 2.2 vezes. E eu entendo que isso é parte de uma base de EBITDA de hidrovias ainda pressionada, que talvez aí melhore durante o ano. Mas eu queria entender como é que está a cabeça da holding, da Ultra, sobre a alavancagem ideal nesse momento e olhando daqui para frente, se faz sentido olhar uma alavancagem pro forma que consolida também hidrovias, que talvez não necessariamente reflita muito a capacidade de alocar capital na holding, mas como é que pensa um pouco a alavancagem, o que é um nível ideal para a gente pensar olhando o final de 25 e a evolução durante 2026. E daí eu queria aproveitar para perguntar sobre alguns investimentos em outras frentes da Ipiranga. Saiu uma notícia hoje de manhã sobre investimento em TRR. Como é que vocês pensam no posicionamento nesse segmento específico? Se foi mais buscando conhecimento ou se tem intenção de avançar nesse elo da cadeia? Se puder dar alguma atualização também nas frentes de novos investimentos e parcerias na MPM, desculpa, acho que seria interessante. É isso, obrigado. Bom dia, Matheus. Obrigado pelas perguntas. E sobre alavancagem e efeito de hidrovias, com a consolidação de hidrovias, que vai ser a partir do segundo trimestre, a gente deixa de ter a equivalência patrimonial nos resultados ultrapar e passa a consolidar os resultados de hidrovia em todas as linhas. Tá? Então, a gente passa a ter esse efeito a partir do segundo trimestre. E nessa consolidação, a gente, na dívida líquida, deve ter um efeito de aumento da dívida líquida da ultrapar em torno de 0,3, 0,4 vezes. E como a gente tem negócios muito geradores de caixa, essa desalavancagem acontece rapidamente ao longo do segundo trimestre, que é o nosso trimestre sazonalmente mais forte de geração de caixa. Sobre a questão em TRR, acho que não tem nada de muito novo. Já é um movimento que a gente fez aqui na ultramobilidade, né, com a Serra Diesel. Esse é um movimento relativamente pequeno, mas num setor que a gente vê bons sócios, numa operação regional que continua a ser operada da forma que ela estava sendo operada antes desses movimentos. E, Matheus, sobre o teu ponto na MPM, a gente claramente vê potencial de crescimento no nosso negócio de varejo na MPM.
Hoje a gente tem aí em torno de 1.450 lojas numa rede de postos que está próxima de 6.000, então tem muito potencial para crescer. E o que nós temos trabalhado já há algum tempo é incorporar ao nosso negócio da MPM marcas que agreguem valor à proposta de valor como um todo da nossa franquia. Então, movimentos que a gente viu, por exemplo, de Krispy Kreme e outros mais, eles fazem parte dessa estratégia da gente trazer para dentro da conveniência produtos e marcas que tenham alto valor percebido. Além de ser o evento da Crispy, além de ser claramente uma oportunidade da gente aprender cada vez mais sobre varejo, né? E a gente espera que essas ofertas, elas, no seu tempo, no seu devido tempo, elas estejam disponíveis nas nossas lojas. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco. Senhor Vicente, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado aí pelo call, todo o time da Ultrapar. Eu tinha uma só aqui, sobre informalidade. A gente tem sentido certo ânimo de alguns players formais aí com relação à implementação da solidariedade tributária em São Paulo. Queria saber se vocês compartilham dessa visão, se vocês têm sentido margens talvez um pouco melhores no estado de São Paulo. E se, por outro lado, tem contrapartida de algum estado, né? Se esse informal ele tem fugido para algum outro estado, o que vocês têm sentido de forma geral? Obrigado. Oi, Vicente. Sim, eu acho que tem frentes de avanço importante, e eu vou me estender um pouco, eu vou falar sobre solidariedade, mas me estender um pouco em outros temas, né? A nova lei do RenovaBio é um avanço importante dos últimos tempos, a própria monofasia do etanol que nós falamos aqui é um avanço importante. Esses regimes especiais de São Paulo são muito importantes, e eu acho que ele traz esse conceito da solidariedade, que é um conceito importante do mercado entender, né? E a evasão fiscal não ficar impune na cadeia de valor. Em contrapartida, nós temos ainda muitas frentes por trabalhar, né? O Brasil está sendo cada vez mais impactado pela entrada de NAFTA com evasão fiscal, né? A gente ainda tem alguma morosidade, e isso eu entendo que é natural do processo, mas nós precisamos ter consciência que ela existe, em fazer valer as leis e as mudanças que são colocadas no marco regulatório para melhorar o setor. A mistura de biodiesel ainda é um problema, ainda que o biodiesel tenha caído um pouco o valor, ela segue sendo um problema, porque a diferença de não misturar ainda é atrativa para quem quer sonegar, né? E a gente ainda tem alguns estados que ficaram fora ou não participam do convênio do CONFAS, que foi costurado ainda ano passado e pelos quais a gente vê um certo nível de irregularidade, principalmente na importação e nacionalização de produto. Dito isto tudo, é óbvio que a gente tem um sentimento de avanço, né? E acho que a gente tem visto nos mercados e nos estados, principalmente, que tem atuação mais forte sobre o mercado irregular, a gente tem visto benefício para todos, né, que participam dessa cadeia. Benefício para o consumidor, benefício para os agentes, benefício para o revendedor, benefício para a distribuidora, que trabalha sério, benefício para o Estado. E esses reflexos, São Paulo é um bom exemplo, você deu um bom exemplo. São Paulo tem trabalhado forte no combate à irregularidade e tem tido resultados importantes em relação a isso. Aqui não nos resta outra opção senão seguir trabalhando e fazendo tudo que está ao nosso alcance, e apoiando o ICL e os agentes reguladores para que a gente, de fato, consiga ter um ambiente mais saudável de competição. Mas eu sempre falo que sim, eu estou otimista, mas eu sou um otimista cauteloso, porque os processos ainda não caminham na velocidade que a gente gostaria que caminhasse. E a turma da irregularidade é muito criativa, você fecha uma porta e abre outra. Então, a gente sempre tem que estar muito atento e cauteloso com o que tem pela frente. Obrigado, Linden.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Almeida, do Santander. Senhor Rodrigo, seu microfone já está liberado. Bom dia. Queria talvez voltar um pouco aqui na Hidrovias e tentar explorar com vocês aqui o que a gente poderia pensar em termos de... A gente falou um pouco aqui de quais são os próximos passos em termos de agenda, mas pensar o que a gente pode ter aqui em termos de sinergia com a Ultracargo, né? Se a gente pode imaginar algum tipo de sinergia operacional ali no dia a dia, se vocês estão trabalhando em algo nessa frente, eu acho que ajuda um pouco a completar um pouco a explicação que a gente teve ali atrás. Era mais isso aqui. Obrigado, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Não tem nenhuma sinergia relevante da Hidrovias com a Ultracargo. O maior benefício que a gente tem de estar dentro do Grupo Ultra é você ter pessoas com competências na Ultracargo que são muito adequadas e no momento de ser incorporadas às competências da Hidrovias. Então, a gente tem, sim, troca de pessoas. O Décio, por exemplo, está assumindo lá a posição de principal executivo, e a gente tem também um diretor jurídico que foi da Ultracargo, que hoje é o diretor jurídico institucional da Hidrovias. Mas, exceto isso, não tem nada relevante de sinergia entre as duas operações. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Senhor Bruno, seu microfone já está desmutado. Bom dia, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria voltar um pouco na discussão sobre a dinâmica competitiva no mercado de distribuição de combustíveis. Eu entendo todo o foco com relação à evasão fiscal e os temas relacionados. Por outro lado, se a gente olhar nos últimos 2 anos, houve uma evolução contínua. Se a gente olhar no caso do diesel, por exemplo, os players menores, né, os players que não os 3 grandes, vêm ganhando market share consistentemente. Em algum momento foi implementada a monofasia do diesel, da gasolina, e essa tendência ela não foi revertida, mesmo neste momento, né? Então, eu queria só ouvir de vocês, assim, se vocês entendem que isso aconteceu porque, em paralelo com certas medidas que foram favoráveis para os players formais, vamos dizer assim, foram compensadas por outras medidas, né? O próprio Linen comentou que quando você fecha uma porta, abre outra. Ou se existem players que são competitivos, apesar de não serem necessariamente informais e que vêm ganhando market share. Vocês que estão mais perto da operação, obviamente, como é que vocês veem os players que não são informais e que são menores? Eles também estão com retornos, vamos dizer, abaixo do potencial? Ou vocês veem players saudáveis que não sejam informais, que vêm ganhando share também? É mais para tentar entender quanto do problema é necessariamente a informalidade vis-à-vis, talvez, uma dinâmica competitiva que não necessariamente dependa só da informalidade. É claro que a informalidade é um problema grande, mas para tentar entender se existe também uma outra dinâmica em paralelo. E só um outro follow-up com relação a hidrovias. Eu entendo que vocês ainda vão anunciar um plano mais concreto mais para frente, mas se vocês puderem dar um direcionamento do que a gente poderia esperar no sentido de, vamos dizer assim, a nova hidrovias, ela é a antiga hidrovias melhorada, com mais eficiência na operação, ou vocês podem eventualmente abrir novas linhas de negócio, enfim, se é que existe algum direcionamento que vocês já podem passar. Obrigado. Oi, Bruno. Bom, vamos lá. Sobre dinâmica de mercado, eu acho que são as duas coisas que você comentou. Tem a informalidade e tem sim uma dinâmica nova que passa pelo comentário que eu fiz aqui anteriormente de como os mercados estão se posicionando ou segmentos estão se posicionando do ponto de vista de supply. Então, a dinâmica informal é isso que nós falamos. Abre uma porta, fecha outra, continua, tem coisas para atacar. Há um ano atrás a gente falava de Amapá, hoje a gente fala de biodiesel. Tem avanço, mas também tem, em algumas situações específicas, tem retrocesso, de uma forma geral, positivo, mas continua impactando, principalmente nas distribuidoras que operam de forma irregular, né? Ajuda no crescimento dessas distribuidoras. Mas tem sim uma nova dinâmica de mercado. E essa nova dinâmica de mercado, assim, só para reforçar o ponto que eu fiz antes, ela se consolida
a partir do momento que você tem um longo período de arbitragem aberta e você começa a segmentar os mercados, né? Então, hoje, se você olhar a perda de mercado, eu vou falar de Ipiranga, porque eu não vou falar de perda de mercado de outras, mas se você olhar o mercado, o share que a Ipiranga perdeu, ou que abre mão, ele é todo no spot, ele não é no share contratado. E o no spot é justamente onde está a dinâmica de importação. Então, você tem hoje segmentos que eles estão prioritariamente ancorados no supply spot, que é driveado, que é parametrizado na molécula importada. Então, isso muda a dinâmica e isso, sim, tem regionais que são focadas numa região específica, que atuam nessa plataforma e mesmo do ponto de vista de regularidade trabalham da forma correta e estão aproveitando esse momento, né? Eu acho que essa é o mercado de suprimento do Brasil, ele é um mercado que ele tá em transformação e a gente também precisa fazer os ajustes e modelar a nossa operação para a gente priorizar de fato aqueles segmentos que a gente quer priorizar. Mas, de novo, acho que são as duas dinâmicas, a dinâmica da regularidade e a dinâmica de um novo modelo de supply no mercado brasileiro. Bom dia, Bruno. Sobre hidrovias, primeiro, a empresa é ótima, os ativos são ótimos. O que a gente imagina é fazer a empresa ainda melhor, com ganho de eficiência, com mais produtividade no uso de ativos e com maior disciplina de capital. E, em paralelo, trabalhar o plano de expansão que a gente imagina focar no Arco Norte, que é onde tem a maior demanda de crescimento da companhia. Perfeito, obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do BTG. Senhor Luiz, seu microfone já está liberado. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar as perguntas. Eu também tenho duas aqui sobre Ipiranga e hidrovias. Queria pegar um gancho nessa última resposta do Linden. Linden, assim, obviamente, se a gente fizer um acompanhamento aí do share, né, dos três principais players nos últimos anos, né, houve uma perda de share bastante significativa, né? E, obviamente, isso veio na contrapartida de uma manutenção, até de um incremento de margem, né? Queria entender, da tua perspectiva, né, assim, como é que vocês enxergam, vamos dizer assim, a reversão dessa tendência de perda de share, apesar de ter sido, como você falou, no mercado mais spot e menos no contratado, mas que no final do dia acaba, né, como um business de escala, tendo um limite, vamos dizer assim, para você não começar a ter um impacto negativo no teu retorno, na tua margem. Então, se vocês acham que o market share hoje da companhia já é o market share, vamos dizer assim, fair, ideal, ou você vê uma recuperação desse share sem, vamos dizer assim, uma perda de margem? E a segunda, em hidrovias, eu não sei se, talvez, não sei se o Décio ou o Pizzinatto, a Hidrovias apresentou um resultado que surpreendeu positivamente o mercado agora nesse último trimestre, né? Então, acho que tem duas perguntas aqui. A primeira é se vocês enxergam que esse novo nível de operação é um nível que a gente pode olhar aí pelo menos para os próximos 12, 18 meses, né? E a segunda pergunta aqui, em hidrovias, né, e talvez mais para o Pizzinatto, se vocês enxergam qual é o movimento ali do ponto de vista de alocação de capital que vocês enxergam para a companhia, né? O Lutz falava muito em algum momento, né, de condições de mercado das companhias de eventualmente listar uma parte dos outros três negócios. Na hidrovias ali faria sentido fechar capital, manter listado? Como é que vocês enxergam por essa ótica? Obrigado. Oi, Luiz. Bom, a questão do share, como eu comentei antes, ele está concentrado fundamentalmente no spot. Eu não gosto de classificar como uma perda, porque foi uma decisão nossa, em algum momento, não participar desse mercado do tamanho que ele está, porque ele é um mercado de baixíssima rentabilidade. Agora, é óbvio que a gente busca um posicionamento cada vez mais forte da companhia, mas como consequência, né? O share é consequência, primeiro, de você ter um ambiente regulatório
de combate à irregularidade melhor do que a gente tem hoje, claro, mas isso não está totalmente no nosso controle. E no que está no nosso controle, a gente recuperar os nossos negócios ou crescer os nossos negócios em cima da nossa eficiência. E nós temos a nossa linha de trabalho para isso. A gente tem eficiência para capturar em logística, a gente tem um processo de RP que está sendo todo revisado com um novo RP. Nós, obviamente, estamos fazendo constantemente fine-tuning no nosso perfil de suprimento, entendendo essa dinâmica de mercado. Os nossos investimentos têm sido seletivos para a gente conseguir atrair investimentos que agreguem valor para a nossa cadeia. Muita disciplina em custo e, novamente, apoio da Ipiranga às entidades pertinentes no combate ao mercado irregular. Então, eu não gosto de colocar o share como um objetivo, né? O share é uma consequência, a gente tem que buscar o melhor equilíbrio para a companhia. E ele é fruto, sim, da nossa capacidade de gerar eficiência no negócio. E bom dia, Luiz. Sobre hidrovias, resultados, só para dar um contexto um pouquinho maior, o principal direcionador de resultados das hidrovias é a própria safra, o escoamento da safra. Então, dado isso, o pico de resultados da empresa é no segundo e terceiro trimestre. Tem um elemento adicional que é o próprio regime hídrico, né? Que tem aí a sazonalidade com as chuvas, mas que tem melhorado de forma estrutural o calado no Rio Paraguai, por exemplo, o processo que está em andamento de derrocagem, que vai aumentar e já aumentou a navegabilidade mesmo em períodos de maior escassez hídrica. Então é isso que a gente deveria acompanhar na empresa, o direcionador principal sendo o escoamento da safra e, em paralelo, o regime hídrico, que tem uma sazonalidade com o regime de chuvas. Sobre a questão de alocação de capital, nós não temos plano de fechar o capital da Hidrovias, em resumo. Tá claro. Super obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Alexandre Palhares para que faça as considerações finais da companhia. Pessoal, queria agradecer o tempo de vocês, o interesse aí pelo call e colocar à disposição nosso time de RI para fazer follow-up as questões que eventualmente surgirem aí depois. Obrigado. A teleconferência da Ultrapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.